Vou falar nesse vídeo sobre o transtorno de fobia específica. Lembra que eu comecei a falar aqui em alguns vídeos sobre os transtornos de ansiedade, né? Então, dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem diferentes tipos de classificação e nesse vídeo eu vou falar de fobia específica. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo. A gente vai falar hoje do transtorno de fobia específica que está classificado dentro dos transtornos de ansiedade. Então eu vou conversar com vocês aí em diferentes vídeos sobre as diferentes apresentações, né, do transtorno de ansiedade e a fobia específica é uma delas. Então, o que a gente vai pensar em relação à fobia específica? Lembrando que todos os transtornos de ansiedade eles estão relacionados ao medo e preocupação. Nessa situação específica, a fobia vai estar relacionada diretamente a um objeto ou uma situação. Então, por exemplo, para aquelas pessoas que têm um medo, né, excessivo, uma preocupação em relação à barata, ou aquela pessoa que tem medo ou uma preocupação excessiva em relação, por exemplo, a voar. Né? Então, a fazer uma viagem de avião, por exemplo, tá? Então, a fobia específica está relacionada a uma situação ou a um objeto, tá? Isso é importante, porque a gente vai ter diferentes classificações, depois a gente vai falar da ansiedade generalizada e é diferente. Na fobia específica, ela é específica, então, ou uma situação ou um objeto. Então, o que vai acontecer? Se a pessoa, né, nesses casos, às vezes, ou ela tem um contato com aquele objeto, ou só de pensar e imaginar, ela já tem uma resposta imediata, ou seja, né, a pessoa que tem fobia específica, por exemplo, tem pessoas que têm fobia de agulha. Então, só de eu pensar em ir ao laboratório fazer um exame, isso já me causa uma preocupação, um medo, a ponto de eu evitar aquilo. Então, a gente vai pensar o seguinte: ah, Lara, eu tenho medo de barata. Você tem medo de barata a ponto de prejudicar o seu dia a dia? A ponto de você não conseguir andar na rua a pé sozinha se a calçada tiver um bueiro? Então, é nesse sentido, não é? É um medo que traz prejuízo para o nosso dia a dia, para a rotina. É isso que tem que ser importante. Para a gente considerar um transtorno, é porque aquilo traz muito prejuízo, inclusive no meu dia a dia e na minha vida. Então, eu tenho medo de barata. Não, eu tenho medo, eu não mato, né? Se tiver aqui eu não quero ter contato. Não é desse tipo de medo que a gente está falando. A gente está falando daquele medo que é paralisante, que se chegar aqui eu não vou conseguir olhar, eu vou gritar, eu vou berrar, eu vou paralisar, não vou me mexer até alguém conseguir chegar e fazer alguma outra coisa. Ou eu vou deixar de sair se eu pensar que eu tenho que andar na rua em algum lugar. Ou eu tenho medo de avião, então eu vou perder oportunidades importantes de trabalho porque eu não consigo, porque me traz prejuízo, tá? Então é bem importante a gente entender que a fobia específica, ela tá relacionada sempre ao medo e à preocupação, mas é exagerado. Então é aquele medo em que quando a gente conversa com o paciente, essa preocupação ela tá exagerada, ou seja, na vida real, quando a gente conversa, né, com a pessoa para trabalhar, quando a gente trabalha em terapia essa questão, esse medo, essa preocupação, ele é desproporcional em relação ao dado de realidade e deve estar presente por pelo menos 6 meses, ou seja, eu tenho prejuízos importantes, prejuízos na minha vida profissional, na minha vida pessoal, por um período persistente. Então, há pelo menos 6 meses, sofro com isso, eu não consigo nem imaginar uma barata perto de mim, porque só de imaginar isso já me causa um prejuízo, uma paralisação. Eu não consigo nem imaginar eu entrando num aeroporto. Só essa imaginação, esse pensamento faz com que eu me sinta completamente desconfortável, com que eu pense em desistir do meu trabalho, tá? Então a gente tem que pensar que tem prejuízos associados. Então é importante a gente entender essa fobia específica. Então ela está relacionada a uma situação ou a um objeto. A gente vai fazer outro vídeo aqui sobre ansiedade generalizada, que é diferente. Mas o que eu preciso que vocês entendam que eu tenho uma situação ou um objeto que me causa uma preocupação, um medo desproporcional daquele do real e me causa prejuízos na minha vida pessoal, na minha vida do trabalho, etc. E está presente há pelo menos 6 meses na minha rotina, no meu dia a dia. Em relação à ansiedade, a gente sempre vai pensar que é uma preocupação, um medo excessivo em relação a alguma situação. Então, todos os transtornos de ansiedade, a gente vai ter sempre que identificar. Eu tenho um pensamento de preocupação, eu tenho um pensamento relacionado ao medo, e aí a gente vai ter diferentes formas de apresentação dos transtornos de ansiedade, tá? Esse é o vídeo de fobia específica. Se você tiver mais dúvidas, comenta aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like.